escravos, eles eram separados para um trabalho ali no Palácio Real. Ô, Nino, me permita uma pergunta para Joilton, que ele fez o curso. Ô, Joilton, mas nesse caso aí, como faria, por exemplo, se eles cuidavam, se esse eunuco cuidava do harém do rei, era justamente para ele não, esses eunucos não terem... Então, o eunuco, ele tinha essa característica. Eu estou falando do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não eram eunucos, eles não foram separados para cuidar do harém. Eles foram separados para serem sábios, para compor o Estado. Quando a gente tem a ideia, quando a Bíblia se trata eunucos, quando a gente pega essa parte aí, a gente não separa essa parte. A gente globaliza, né? Exatamente. Teve uma época que a gente teve uma lição a respeito disso aí, e eu cheguei a bater pé firme que eles não foram castrados, não foram eunucos. Mas depois, quando você começa a estudar, dá a impressão para a gente que eles foram realmente castrados, que eles foram eunucos. Agora, quando você está explicando aí, eu estou entendendo. Existem algumas explicações. Aquele comentarista, o Duca, não sei se vocês conhecem ele comenta que essa possível castração. Mas isso não vem ao caso exatamente se não é, né? O importante é que o detalhe é a cultura. O importante é que a gente entender a cultura que Babilônia ia tentando implementar na cabeça dos judeus, de todos os povos que iam chegando ali. Eles aprendiam, por exemplo, as mágicas dos caldeus, os mapas astronômicos, né? Eles aprendiam a prever o futuro. Aquele Maxwell, aquele livrinho vermelho de Daniel, ele fala que as pessoas eles tentavam enxergar o futuro através do rim de um animal e colocava o sangue na água e, de repente, quer dizer, era importante para o rei ter pessoas que conseguiam enxergar, olhar para o céu, olhar para o animal, para o voo dos pássaros e prever o futuro, porque o futuro para eles era importante, para eles saber se teriam atentado, se o rei seria atentado de morte, se teriam atentado contra o rei, ou alguma coisa assim. Enfim, tudo isso, todos esses estudos aqui, Daniel e seus amigos foram submetidos. Toda essa cultura, essa nova cultura que eles foram colocados aí. Então, esse é um ponto importante. Então, eles têm o poder de que eles quiserem. Oi, é o Tico? Pode falar, Tico. Então, você está falando aí vem na minha mente como que a história se repete, né? Vejam a lavagem cerebral que a gente vive hoje, onde o cristão é colocado como alguém tolo que acredita num amigo imaginário, como se fosse uma criança. Tico, segura aí, Tico, esse comentário seu que eu vou te colocar na fita daqui a pouco de novo. Não vamos chegar nele. Beleza. Segura que é muito importante isso aí. É justamente isso. Eu estou preparando o caminho para você se arrematar aí. Vou te colocar na cara do gol daqui a pouco. Bom, essa é uma parte. Então, veja, olha onde esses 4 jovens foram imersos. Primeiro na questão da cultura. Agora aí vem na sequência a questão da alimentação. Olha, assim, determinou-lhes o rei a ração diária, né? O verbo determinou, é como se o rei estivesse no lugar de Deus. Deus, ele estava determinando para eles, assim como Deus determinou lá atrás, em Gênesis, o que eles deveriam comer, né? Carne e vinho. Essa questão aí, o Jacques Ducan também fala que tem a ver com ritual para adoração. A carne e o vinho sempre está relacionada à submissão religiosa. Participar da refeição era o mesmo que reconhecer Nabucodonosor como um Deus. Então, veja as questões como estavam inseridas, essa questão da lavagem cerebral, que o Tico ia falando aí, questão da língua, da cultura, questão da religião, do alimento. Tem mais alguma coisa que eu separei? Eles tinham diante do rei. A ideia do rei era transformá-los em servos leais, em sacerdotes, em situações relacionadas ao serviço religioso, ao serviço espiritual. E, por fim, os nomes, né, que significavam muito mais que uma simples troca. Os nomes tinham características. O nome de Daniel
significava Deus é meu juiz. Belsazar, quando muda o nome de Daniel, de Deus é meu juiz, o Deus que ele seguia, para Beltesazar, Bel protege sua vida. Bel era um dos reis do grande politeísmo babilônico, Bel, Marduk, e tinha outros nomes lá, outros deuses que eles seguiam. Então, Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, muda para Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus, aquele que é semelhante a Deus. Muda o nome de Misael para Mesaque, servo da deusa Sheba. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Muda para Abdinego, o servo de Nego. Então, aí, Tico, vou devolver para você a parte que eu estava falando, tá? Como vemos essa lavagem cerebral nos dias atuais. Continua o que você estava falando. Então, você vê que o significado, né, de tudo que Deus criou, inclusive essa conexão de Babilônia com Babel, vem lá do começo da rebeldia de Lúcifer, né? A rebeldia de Lúcifer também dá continuidade em Babel e dá continuidade também na Babilônia. E é o quê? Se opor à vontade de Deus, se opor à criação de Deus. E hoje nós temos o quê? A família tem outro significado, né? Hoje a família, vocês podem ver que Satanás tem mexido para que a família seja encarada de outra forma. E todas as coisas que Deus colocou como princípios eternos, a lei, né? Tudo isso, ele faz uma lavagem cerebral a partir da cultura também. Você vê, o que é a cultura? O que a cultura prega? Prega totalmente o oposto à Bíblia. Os conceitos bíblicos são coisas míticas, colocadas como mitos, como coisas, fábulas, como histórias, né? Historinhas. E isso é o quê? É a lavagem cerebral dos nossos dias para desacreditar de tudo que Deus prega e fala e todos os princípios eternos que Deus colocou para nós. Nino, complementando o que o Tico está falando aí, é por isso que é muito importante o trabalho que nós devemos fazer nos nossos lares. Daniel e esses companheiros dele foram criados aprendendo do Deus vivo. Quando nós ensinamos em nossos lares o Deus vivo, quando os nossos filhos saem para o mundo, nós chamamos, saem para a Babilônia, eles vão aprender tudo isso que o Tico acabou de falar aí. Só que o seguinte, quando você assimila aquilo que é verdadeiro, que é de Deus, essas coisas não contaminam. Porque não contaminou Daniel. Daniel não deixou de aprender astrologia, aprender tudo aquilo que foi mostrado para ele. Ele não recusou. Só tem o seguinte, ele, como diz assim, ele filtrou o que era melhor e praticamente esqueceu aquilo que não era de Deus. E ele continuou o quê? Firme. Isso é muito importante hoje no nosso mundo moderno, no nosso globalizado que nós vivemos, que nós temos, que nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos jovens da igreja estão espalhados por todas essas universidades, de estudar a Bíblia, de aprender de Deus, para se confrontar com isso que nós temos. Eu ainda me lembro quando eu estudava no Estela Matutina, nós éramos, acho que 20 adventistas, no meio de vários que não eram, e eram pregados para a gente a evolução. E muitas vezes a gente ouvia, porque era uma matéria que era aplicada ali, mas nós sabíamos que não era aquilo ali. Entendeu? E isso nós temos que ter muito cuidado. Exatamente, Raimundo. E, assim, a gente tem percebido que até dentro de algumas religiões, denominações religiosas cristãs, tem entrado a ideia de que o Gênesis não seria os acontecimentos literais, mas sim coisas mitológicas, coisas simbólicas, figurativas.
e aí vai derrubando a nossa... acho que, eu não sei se eles não estão percebendo isso, que estão derrubando as próprias bases da teologia cristã. Ô, Nino, Pode falar? só rapidinho. Eu acho Juan. interessante isso. Eu acho interessante que o que o Raimundo falou faz muito sentido e como isso vem mudando ao longo do tempo, né? E chega no ponto que você citou aqui, que antigamente a evolução e o criacionismo, né? Eles eram pontos distantes. Então, você tinha o Gênesis e você tinha a evolução. E aí isso foi passando, e aí a gente chega num ponto em que, peraí, eu acho que a evolução e o Gênesis podem ter acontecido ao mesmo tempo. Eu posso ter dentro do Gênesis a evolução acontecendo, porque o Gênesis não é tão literal assim, e na verdade a evolução está ali por trás do Gênesis de uma forma simbólica, né? Então eu acho que essa lavagem cerebral atualmente tem se tornado cada vez mais como que a gente encaixa uma meia-verdade, ou melhor, como que a gente encaixa uma mentira com a verdade. E aí você tem uma meia-verdade ali, né? Você tem os aspectos bíblicos para dar uma certa, uma falsa base bíblica, né? Com várias características do engano. Então, eu acho que ele tem se tornado cada vez mais sutil e pega desapercebido caso não tenha um conhecimento mais aprofundado ali da palavra. Perfeito, Juan. Obrigado, Raimundo, Tico. Vejam só, eu queria entrar um pouquinho mais nesse ponto. Eu vou mudar até a tela aqui sobre essa análise que a gente está fazendo, né? E que ponto está relacionada com a adoração. Vamos pensar o seguinte, lá em Babel, um dos objetivos é tornar o nosso nome célebre. Tornar o nosso nome célebre. Como é que está essa questão? Como é que vocês enxergam isso hoje? O humanismo, o homem no centro que antes a gente tinha sempre... Deus era o centro, né? Mas agora o homem se coloca no centro. Como é que a gente relaciona isso? Essa lavagem cerebral, esses autoajudas que você... essas religiões que às vezes trabalham a questão que a energia está dentro de você. A gente percebe isso, e a TV prega isso, às vezes a TV, às vezes assim, uma coisa simples, você assistindo um jogo de futebol, essa semana mesmo, um jogador na quarta, está assistindo um jogo no meio de semana, o jogador fez um gol e fez assim, né? E aí o comentarista aí, ele levanta as mãos e agradece aos céus. Ele está agradecendo a Deus, ele está agradecendo aos céus. A resistência que tem de trazer o nome de Deus, a questão do homem, do homem estar no centro, a gente vê isso, essa supervalorização da pessoa humana, né? Tornar o nosso nome célebre. Né? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês percebem disso aí? Vamos lá. Nino, você tocou num ponto crucial que eu estava pensando aqui em casa essa semana, é o seguinte, antes nós precisávamos de um Deus. Depois nós passamos a precisar, não é nem de um salvador, como se diz hoje em dia, um herói. Antes precisávamos de um Deus, depois passamos a precisar de um herói, e hoje nós somos esse herói. Nós temos o poder está dentro de nós. E quando eu vejo que tudo que era errado, que eu achava que era errado, que eu via que era errado, que eu estudei que era errado, e que hoje eu vejo que para a sociedade é o certo, e o que eu pensava era errado, eu penso que nós estamos perdidos. Se nós não buscarmos na Bíblia, se nós não estudarmos, se nós não tivermos uma comunhão real com Deus, nós estaremos perdidos, porque até nós mesmos que acreditamos na Bíblia, que lemos a Bíblia, nós muitas vezes colocamos dúvidas se aquilo ali é realmente verdadeiro. Então, assim, é muito complicado hoje.
Eu volto a dizer, antes nós tínhamos um Salvador, nós tínhamos um Deus, depois nós passamos a ter um herói, e depois nós descobrimos que nós somos deuses. Eu já ouvi essa expressão. Não, mas o poder está dentro de mim. O que eu faço é o verdadeiro, é aquilo que é verdade. Então, nós estamos relativando, entendeu? Tudo hoje é relativo. Entendeu? O que era no passado já não é mais. Eu vou citar os dois exemplos que apareceram lá na criação. Primeiro, nós temos o sábado e depois nós temos o casamento. O casamento ficou totalmente deturpado. Hoje você não precisa ficar 20, 30 anos, 50 anos ou o resto da sua vida com a esposa. Não, se não deu certo, você larga e acabou. Ou então, juntam-se duas pessoas do mesmo sexo e forma-se um casal, uma família. Aí nós temos o quebrantamento daquilo que foi feito lá na criação, no sábado. Então, quando as pessoas hoje quando eu falo, por exemplo, sobre o sábado, que as pessoas vêm com argumento, se você não tiver bem fundamentado, tanto nessas duas partes que eu te mostrei, você fica dividido, você não sabe nem o que responder. E acho que já ia ter falado também. Eu queria só comentar algo. O que muitas vezes faz com que, seguindo o ponto aí do Raimundo, por que muitas vezes as coisas ficam tão relativas, a teoria do achismo, porque existe tantas divergências em relação àquilo que nós tínhamos como base, como estrutura. A terceirização da experiência espiritual. Muitas vezes a gente acaba ouvindo outras pessoas e não tendo nós mesmos uma experiência. Essa terceirização ela é complicada. Jesus pediu para que eu examinasse as Escrituras, mas que eu não pediu para me contratar alguém para que me explicasse as Escrituras. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos examinando juntos a Escritura. Mas muitas vezes a gente fica, muitas vezes, ouvindo outros falarem o que eles pensam das Escrituras. E isso pode trazer uma opinião errada, uma nova filosofia, uma nova ideia. O importante é nós nos aprofundarmos no conhecimento, buscando da fonte. Não é ruim, não desaconselho alguém a assistir um culto, um sermão, um pastor, isso é tudo muito bom. Mas isso não pode substituir a nossa experiência pessoal. A nossa examinar as Escrituras, investigar o que realmente é verdade. E outra coisa, e um pouquinho mais além, por exemplo, a nossa Bíblia, ela foi escrita uma parte em grego e outra em aramaico, ela não foi escrita em português. Nós temos que estudar mais ainda, mais um pouco ainda. E isso traz um enriquecimento muito grande para a gente. Então, esse terceirizar, muitas vezes faz isso, Raimundo. As pessoas começam a introduzir coisas devagarzinho, quando você menos pensa, tem coisas que você não defendia, mas tornando-se corriqueiro dentro daquilo que você entendia como o legado, como a verdade, como o conhecimento. Nino, me permite só complementar o negócio que o Wilton falou aí. Essa semana eu tive uma conversa com um amigo meu, que a gente estudava também Daniel e Apocalipse aqui em casa, e eu falei com ele, eu dei um conselho para ele. Eu falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, reserva todo dia, meia hora do seu tempo, escolhe meia hora, pega a sua Bíblia e leia pelo menos 2 capítulos da Bíblia, um no Velho e outro no Novo Testamento. E para de ficar ouvindo o que muitos... Eu não falei nem de outras igrejas, eu falei da nossa igreja. E para de ficar ouvindo muitas lives que estão trazendo... tinha muita gente fazendo trabalho missionário e outros agora estão trazendo eu vou dizer, muito debate, pegando coisinhas da Bíblia que não vai mudar, não vai me ajudar na minha salvação e trazer à tona. Por exemplo, vou citar um exemplo. Sansão suicidou-se. Eu perguntei para ele, escuta, vai mudar o que na tua salvação se Sansão suicidou ou não suicidou? Sansão está salvo, está na galeria. Agora, e você está na galeria? Então, faz o seguinte, para estudar um pouco mais a Bíblia, para ter mais conhecimento, do que ficar entrando em debates. Então, o que nós estamos precisando hoje é fundamentar na Bíblia, porque nós vamos ter
muitos problemas no nosso futuro. Ok, Raimundo. Inclusive, o apóstolo Paulo fala, né, que está em debates, sobre debates, né? Bom, a gente precisa avançar um pouquinho, porque tem mais 2 temas aqui que a gente, antes de fechar o capítulo, e o tempo está correndo. Mas muito bom os comentários aí, foi interessante. Do 8 ao 16, quem pode fazer a leitura para a gente aí, que está na tela? Eu posso. Vai, Vou então, ficar aqui. Eunice. É só abrir aqui maior. Resolveu Daniel firmemente não combinar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Obrigado, Didinha, pela leitura. Um passo importante tem aqui, né? Eu acho que é muito importante. A gente poderia ficar aqui um estudo inteiro só estudando esse do 8 ao 16. Veja que interessante. A postura do chefe dos eunucos, o contraste, né? Ele deu um nome. Ele deu um nome para os 4. Um nome que contrariava, um nome babilônico que contrariava tudo aquilo que eles acreditavam de Deus. Por outro lado, Daniel e seus amigos, o que eles fazem? Resolveram no seu coração não se contaminar. Então eles perceberam o seguinte: o nome não vão ter jeito, mas a comida não vão comer. É interessante isso, essa proposição, né? Esse resolveu, né? E o que aprendemos com essa firmeza de Daniel, né? Eu acho interessante esse texto de Êxodo 14, 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que vós vivis nunca mais os tornareis a ver. Essa mesma firmeza, que Daniel teve ali com seus amigos, resolveu, sabe? É muito interessante isso, porque contrasta com o Deus do chefe dos eunucos. Eu vou te dar um nome, mas por outro lado eu vou resistir, sabe? Porque eles poderiam aceitar, mas eles resistem a essa contaminação. E que contaminação é essa? Nós não vamos nos contaminar. E aí a explicação está em Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminarei com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Essa contaminação era uma contaminação espiritual, não era um veneno, mas era uma comida que Deus não aprovava. Deus não aprovava aquela comida, ela era oferecida a ídolos, a deuses, né? Era uma questão eles comiam aquelas carnes oferecidas, sacrificadas a ídolos, aquela comida que era sacrificada. Então eles falam assim: não, nós não vamos participar disso. Dá uma oportunidade para a gente. E aí era questão de tudo ou nada. Era tudo ou nada. E eles se firmaram nas escrituras, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí eu quero entrar num detalhe aqui com vocês, que vocês até acabaram falando sobre isso um pouquinho. O politicamente correto. O que seria o politicamente correto na ação de Daniel e de seus amigos?
O que vocês acham que eles deveriam ter feito para serem politicamente corretos? Primeiro, a gente volta um pouquinho em Daniel, a gente vê ali o seguinte: Daniel tinha na faixa de. Ele e os amigos, ele devia ter na faixa dos 17 anos, 15. Por aí. Então, há muita divergência da idade. 15, 17 anos, tem uns que chegam até 18 anos. Né? Aí você pega um jovem desse hoje, 15 a 17 anos, e você leva para ele para um lugar totalmente estranho, longe dos seus familiares, longe de tudo que era dele, longe da terra dele, e chegar lá e você oferece um banquete para ele. Coloca no lugar de Daniel. Se você não tiver firmado na palavra de Deus, se você não aprendeu desde criança, como Moisés aprendeu, como outros aprenderam, você vai se contaminar. Então, uma vez a gente conversando aqui em casa, e tem um dos meninos que estuda com a gente, que ele é da Bahia. E eu falei assim, Alisson, quando você vai para a Bahia, como é que é na sua casa lá a comida? Porque quando eu chego na casa da minha mãe, eu aviso, pelo amor de Deus, não cozinha nada com gordura de porco. Não, aqui a gente não faz nada com gordura de porco. E quando a gente fizer, a gente faz separado para você. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, não, como minha mãe não é adventista, então ela faz a feijoada, eu tiro a carne e como o feijão. Na hora eu parei. Para ele é politicamente correto. Certo? Ele não quer contrariar a mãe dele, ao mesmo tempo ele não come a carne de porco. Só que tem um detalhe, ele está comendo feijão. Então, esse seria o politicamente correto. E o politicamente correto, no caso de Daniel, por exemplo, né, ele usou aquilo do conhecimento dele. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Se eu ficar sem comer as iguarias do rei, porque eu não posso, assim, não existe nada na Bíblia que me comprova que Daniel era vegetariano, nele nem os amigos dele. Ele poderia comer carne em Israel, só que não comia carne sacrificadas a ídolos e nem comiam vinho que era vinho, bebida forte, certo? Mas ali naquele momento, se fosse oferecido para ele, por exemplo, carne e vinho, não bebida forte, mas que não fosse sacrificado a ídolo, com certeza eles iriam aceitar, certo? Mas quando eles viram que eram sacrificados aos ídolos, então eles não disseram rapidamente, nós não vamos comer. O politicamente correto ali, eu acho o seguinte, vamos fazer uma permuta? Me dá uns dias tomando água e legumes, verduras. Se eu não estiver bem, a gente volta a conversar. Se eu estiver bem, continua. Agora, a pergunta, Raimundo, é o seguinte, a gente, para o politicamente correto, por exemplo, eles poderiam ter feito, bom, mas isso não tem nada a ver, não, comer, a gente só tem isso para comer. Eles poderiam ter relativizado, falado assim, poxa, a gente não, igual seu amigo, ela não entende direito, eu vou comer. O Daniel, apesar de Daniel ter encontrado uma solução, mas você acha que se ele não tivesse encontrado essa solução, vocês acham que teria comido? Ô, Nino, Eu acho que eu posso falar? Pode. Eu certa vez até li sobre isso. Ali, a questão ali não era tanto a comida em si. Ali, o que a gente estava falando anteriormente, era uma questão de adoração. Ali, se Daniel, eles estavam numa prova, eles estavam sendo provados ali. Esse momento foi a prova crucial para a vitória deles ali dentro né, no cativeiro ali. O que acontece? Aqueles alimentos oferecidos aos ídolos, se eles tivessem provado, eles estariam deixando de adorar o Deus verdadeiro, como se eles estivessem passando a adorar os ídolos de Babilônia. Então, era uma prova crucial para Daniel e os seus companheiros. Então, não era só a questão que tipo de comida que eles estão comendo, era isso, era aquilo. Era a questão que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos e se eles se aceitassem provar daquelas comidas, eles estavam deixando de adorar o Deus verdadeiro a adorar os deuses de Babilônia. Os deuses, né? Correto. Essa é a ideia, porque assim, a gente percebe que existia, o grande conflito, essa grande batalha entre o bem e o mal, ela está enraizada
a base dela é a questão da adoração. Ou você adora aqui a Deus, ou você não adora a Deus, e, consequentemente, se você adorar o inimigo de Deus. Então, tudo isso tem a questão da adoração. E ali, a posição de Nabucodonosor, quando ele dá o alimento, o tempo inteiro a gente percebe assim, a questão espiritual, não é uma questão alimentar apenas, era uma questão espiritual. Então, ele não sabia o que... Daniel, mas seus amigos falaram, vamos sair fora disso aqui e vamos achar uma solução. Agora, eu concordo com o Raimundo, com a Nitinha também, concordando com tudo. Se a solução não viesse, eu acho que sempre viria uma solução, porque Deus não nos levou ali à toa, Deus não joga dados, as coisas não acontecem por acaso, mas se a solução não viesse, eu tenho certeza que Daniel e seus amigos não comeriam. Não comeria. Não comeria. Acho que o Juan queria falar. Quem queria falar? Não, acho que não comeria assim. Posso só concluir? Não comeria, assim como os outros companheiros não se adoraram a estátua, né? Ótimo, capítulo 3. Não se curvar a estátua de ouro. Da estátua. Eu ia falar justamente isso mesmo, da estátua. Eu posso colaborar um pouco? Sim, Elias. Obrigado, Nuno. Obrigado a Deus por termos liberdade religiosa ainda. E agradeço aos irmãos pela oportunidade de poder falar. Nos tempos antigos, não bastava um exército derrotar o outro. Tinha que subjugar os deuses do inimigo. Então se subjugava os deuses do inimigo de que forma? Destruindo todas as construções, tudo que estava escrito nas pedras, deixar de tal forma que não pudesse ser reconstruída aquela cultura novamente. E quando chega em Daniel, nessa parte do banquete, continua o domínio sobre os outros deuses, pois a necessidade é subjugar os deuses do reino que foi dominado, de tal forma que aquele reino não torne a brotar. Mas Isaías disse que o do toco ia se renascer. Tem outra parte que eu queria aproveitar também, e falando em Isaías, no capítulo 2, ele já profetizou que aqueles jovens que seriam retirados e seriam deportados, eles seriam eunucos. E o chefe de Daniel era o chefe dos eunucos. E Daniel não deixou família, não se sabe inclusive onde ele foi enterrado. É sinal que ele realmente não tinha descendência. Porque em Neemias e em diante, ele não está na lista das pessoas, nem da família que ele não teve, também não está na lista dos que voltaram para Jerusalém, na reconstrução dos muros e dos portões. Obrigado. Ô, Nino, só um parecer aqui, posso falar um pouquinho? Pode sim. Tá, eu ia falar antes, mas depois eu falei, não, deixa eu ver se de repente vai ter esse comentário, porque no verso 6 do capítulo 1, quando fala dos que foram levados, fala, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando você vai para o verso 17, fala, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e tal. O que eu quero dizer, eu achei interessante tudo isso, e foi falado aí muito bem tudo. Agora, tiveram outros e eles não são mencionados. E ao que tudo indica, porque eu tenho aqui anotado, da primeira leva foram os nobres. Aí depois de uma segunda leva, eles não participaram aqui agora, né? Os 10 mil e depois... o doutor Rodrigo fala que acho que 20 mil pessoas foram deportadas, né? Mas não foram só 4. E não tinham só 4 na corte de Babilônia. Agora, Daniel, ele pediu para os 4. Por quê? Porque, com certeza, alguns jovens já tinham falado, que isso, eu estou longe da minha pátria, estou com fome, nada a ver, e foi e comeu mesmo, entendeu? Exatamente, relativizaram. Então, aqui aparece Daniel e ele registra o caso dos vencedores, mas ele não humilha ninguém, ele não fala, olha, teve lá uns 50, teve lá uns 30, ele não fala quantos, mas com certeza uma boa leva foi de roldão e comeu e bebeu e ficou por isso mesmo, entendeu? Ailton,
Olha, por sinal, Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel. Ezequiel ele vai, depois Se eu não do me engano, segundo grupo, dos 10 mil. No segundo ou no terceiro leva. E, por sinal, ele é profeta lá. Sim, sim. E é morto lá também. Ezequiel fica no meio do povão, né? E é morto lá. Ailton, já que você tocou na pedra, vou te pedir para você terminar a leitura aí do 17 ao 21, para a gente fechar o capítulo. Gente, a gente podemos avançar mais uns 5 minutinhos só para a gente fechar o capítulo? Nino, está muito bom, pode avançar. Olha. Nino. Oi. Nino, posso falar? Pode. Não, é só que eu quero mostrar para você aí, olha do Djuro, colega, Cleiton, seu colega, você conhece. Cleiton aí? Ele chegou aqui, aí já se abriu ali para você ver, para ele te ver também, você ver. Tá bem. Tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Cleiton. Ô, Nino, meu querido. Um grande abraço. Grande abraço. Bom saber que você está aí com a gente. Deus abençoe seu estudo bíblico em família. Deus abençoe sua família poderosamente. Deus abençoe seu estudo bíblico em família. Abençoe sua família poderosamente. Viu? Receba meu abraço aí, meu amigo. Obrigado, Cleiton. E olha, apesar de ser família, nós temos amigos aqui que não são exatamente da família, mas que nós estamos considerando como parte da família. E você está convidado a participar conosco desse estudo que acontece todo sábado à tarde, viu? Esteja conosco aqui, será um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos estudando o livro de Daniel, estamos estudando a Bíblia, né? Não estamos estudando religião, estamos estudando a Bíblia. Seja bem-vindo, você será nosso ilustre e amado convidado para estar aqui conosco todo sábado à tarde, junto com o Jura aí. Depois o Jura pode compartilhar o link com você pode participar conosco na sua casa ou na casa do Júlio. Está acolhido o convite. Tá bom, valeu, obrigado. Um grande abraço. Ailton, você vinha falando da recompensa, né? Vamos dizer assim, da recompensa. Sim, sim. A fidelidade trouxe uma recompensa. Faz a leitura fechando esse capítulo, Ailton, por favor. Pois não. Quanto a estes 4 jovens, veja o detalhe, a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados, entre todos eles, ou seja, os demais, né? Não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O detalhe aqui é que Daniel, ele repete os nomes originais, né? Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Aqui é maravilhoso, né? Deus honra aqueles que o honram, né? E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Perfeito. Um ponto importante, para não passar assim desapercebido, como que o Ailton citou aí, Daniel refere aos nomes originais deles, os nomes em hebraicos, né, em judeus, os nomes deles dos judeus. E o próprio Daniel, na hora que ele registra os nomes da Bíblia, os nomes babilônicos, os comentaristas dizem que estudiosos aí do grego, né, do hebraico, Daniel, por exemplo, era Belsazar. E ele coloca, na hora de fazer o registro na Bíblia, ele coloca Belt, um Tzinho, para falar assim, olha, era Belsazar, mas é Beltesazar, que eu não vou ser exatamente o que esse cara está querendo que eu seja. É interessante, tem uma questão aí bem irônica, engraçada nesse detalhe. Mas é isso que o Ailton já fez o comentário. Eles ganharam 3 presentes, né? Os presentes que eles ganharam: conhecimento, inteligência e sabedoria. E Daniel ganhou um app.
de conseguir ver sonhos, né, de interpretar sonhos e essa parte final. Gente, terminando aqui nosso estudo, algumas coisas interessantes. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, capítulo 1, verso 2. E termina assim: quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu. Isso para mim fica claro, que é o seguinte: Deus está no comando. Deus está no controle. O capítulo 1 de Daniel deixa bem claro isso para a gente. Ó, Deus está no comando, mesmo quando as coisas aparentemente estão fora do normal. Qual era o normal? Israel conquistar, Judá conquistar, avançar. E Judá está sendo conquistado, mas porque Deus permitiu. Os 4 jovens, Deus deu sabedoria, Deus deu discernimento. Amém. Então, Deus está no comando deste grande conflito. Então, nós nunca devemos esquecer disso. Existe um grande conflito, existe uma batalha que a gente não consegue enxergar exatamente essa batalha, a gente consegue perceber as consequências dessa batalha, mas Deus está no comando. E eu quero encerrar esse momento aqui agora, a gente cantando, vamos cantar um hino. Aqueles que talvez não conheçam, esse hino é bastante bonito. Eu gostaria de convidá-los, vocês são nossos amigos aí, a cantar esse hino conosco. Eu vou colocar aqui na tela. Oi. Eu só queria duas boas-vindas. Eu não tinha muito tempo, a Sheila, que está conosco, uma colega de trabalho. Nós demos boas-vindas para a Sheila, viu, Joilton? Ela se apresentou, uma pessoa muito simpática, muito bacana. Bem-vinda. Ela está no nosso grupo de oração dos policiais de Cristo. Seja bem-vinda, Sheila. Ô, Nino, antes... Pode falar, já, Raimundo. Antes da gente cantar o hino, eu aprendi uma coisa muito importante no capítulo 1 de Daniel. Quando você volta ao passado, por que aconteceu tudo isso com Israel? Tanto Israel do Norte quanto Israel do Sul. Por que houve a divisão de Israel? Se deveria ser todo mundo Israel, não ter Israel do Norte, Israel do Sul, Judá, Israel, por causa da arrogância, da prepotência. Entendeu? E hoje, nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Porque nós estamos conhecidos como povo da Bíblia, como povo disso, como povo daquilo. E nós estamos muitas vezes esquecendo de ser humildes, de levar essa mensagem, de pregar aos outros, de tirar os outros de Babilônia, como é falado em Apocalipse. Né? Então precisamos ainda lembrar da história de Israel do passado para colocarmos em prática em nossa vida. É isso aí, Raimundo. Obrigado por fechar esse... A gente quebrar um pouco nosso orgulho, né? Nossa prepotência e a gente se firmar no Senhor, que é a nossa base, que é o nosso caminho. Então, eu quero convidá-los para a gente fechar esse momento. Nós, adventistas, nós guardamos o sábado e a gente entende que de pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado é um dia sagrado que, de acordo com a Bíblia, a gente estuda na Palavra de Deus. Então, a gente, não sei como é que está em vocês, aqui em Brasília está exatamente na hora do pôr do sol, não sei como é que está vocês, em cada lugar tem uma geografia diferente, um horário diferente. Aqui a gente está praticamente no pôr do sol. Eu quero convidá-los para a gente cantar um hino da gravadora Novo Tempo, que fala sobre o poder, né? O poder de Deus, o nome de Deus. Já que a gente estudou sobre esse detalhe aí, sobre a soberania de Deus, eu gostaria de convidá-los a cantar. Deixa eu só liberar aqui o áudio, né? Senão não vai dar certo. Cadê? Aqui, compartilhar som. Cara, eu vou pedir que cada um feche seu microfone, né? Porque senão cada um vai cantar num tempo diferente, vira uma bagunça. Mas a gente fecha os microfones e canta, e aí a gente vai acompanhando a imagem. Tá bem? Todo que vive, louve o nome do Senhor.
toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu, na terra. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo louvem ao teu nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que todo ser que respira louve ao Senhor. Que todo céu escute, que todo céu proclame, que toda terra proclame a glória do Senhor. Ó Senhor, a tua graça e a tua misericórdia nos alcança, nos lança nos teus braços, Senhor. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Ó Senhor, aceita o louvor que nós oferecemos ao Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Quando corações pecadores se unem para louvar e bendizer ao Senhor, mesmo vindo de lábios pecadores. Ao Senhor, nosso Deus, o nosso louvor, a nossa honra e a nossa glória. Acho que podemos orar agora neste momento. Eu quero pedir o Juan, jovem, para fazer essa oração para a gente. Juan, você pode orar?
Claro. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por mais esse estudo que tivemos aqui da Tua Palavra, do livro de Daniel. Obrigado por estarmos reunidos, pela possibilidade de ainda podermos fazer isso em liberdade, com tranquilidade. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, nos capacitando a cada vez mais aprendermos de Ti e estarmos firmes na Tua Palavra. Amém. Obrigado também por esse sábado, que o Senhor nos deu uma boa semana na Tua presença, na Tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, foi muito bom. Desculpa aí estourar um horário aí, a gente passou um pouquinho. Mas semana que vem estamos novamente juntos, às 17 horas, 16h45, para a gente fazer aquele bate-papo ali. E 17 horas a gente continua o nosso estudo no capítulo 2 do livro de Daniel. Uma feliz semana para todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que nos dê sabedoria e cuidado e saúde para essa semana que vem. Foi bom ver vocês, gente. Uma boa semana para todos. Amém. Boa semana. Para vocês também. Boa semana. Tchau. Sheila, foi um prazer, viu, Sheila? Uma boa semana, família. Eu fico contente de Alexandre, que eu também tenho o sobrenome Nunes, viu? Pois é, nós somos Nunes aí, já somos parentes, já está na família, já, viu? Quem sabe somos a família Nunes, porque a minha família Nunes eu não sei onde que está. Meu avô veio para cá, para o interior, mas a família dele ficou tudo lá em Pernambuco. Está aqui, Sheila. Olha só, você encontrou sua família novamente, somos nós. Somos nós. Eu tenho certeza que você ia falar isso. Os dois aqui não sabem nem para onde é que anda, viu? Aqui tem a família Chaves, Nunes, Ferreira, e assim Saúde também, né? Tem a família Saúde. Amém. Saúde. Valeu, gente. Um abraço, viu? Foi um prazer estar com vocês. Feliz semana. Um abraço, uma paz. Obrigada, tchau. Amém.